conjunto dos números inteiros não nulos. A mesma ideia que a gente falou agora há pouco dos naturais, ou seja, vão ser todos os inteiros excluindo, portanto, o zero. E repare que entre o menos 1 e o 1 não apareceu dessa vez o zero. O próximo conjunto é o conjunto dos números inteiros não positivos, que são esses aqui, ó. Então repare que nós temos aqui todos os números negativos, incluindo o zero. O zero, ele não é nem negativo e nem positivo, portanto, por isso que a gente fala que o conjunto são os não positivos, porque são só negativos mais o zero aqui, ó, né? À medida que eu tirar o zero, que é o único neutro, se eu tirar aqui o zero, ele fica estritamente negativo. Ou seja, é o conjunto dos números inteiros negativos. Ou seja, não vai ter nenhum elemento que não seja negativo. Esse aqui, ó. É o conjunto dos números inteiros não negativos. Ou seja, o zero vai estar lá dentro. Olha lá. Repara que nós temos o zero e depois só positivos. Então são eles não negativos. E o próximo, vamos ter então apenas inteiros positivos. Repara agora que o zero saiu. Por isso eu coloquei aqui um asterístico Z+. A partir daí, pessoal, seria importante você fazer algumas deduções. E essas deduções tem que ser do aluno. O aluno tem que olhar para esses conjuntos e fazer ali algumas conclusões, tá bom? Por exemplo, aqui, ó, você concorda comigo que esse conjunto aqui, ó, né, como todos eles são subconjuntos dos inteiros, né, é óbvio então que a gente vai dizer então que eles são estão contidos nos inteiros, no Z. Então eu vou usar aquela mesma simbologia que eu usei lá para os naturais. Lembra que a gente fez lá no rascunho? Beleza. Outra coisa importante. Se você olhar aqui o conjunto dos números inteiros não negativos, aqui ó, 0, 1, 2, 3, ou seja, o Z+, o conjunto dos números inteiros não negativos, você consegue perceber que aqui, na verdade, em outras palavras, significa dizer que é o conjunto dos números naturais? Sim ou não? Vamos lá, vamos copiar lá do nosso rascunho essa informação. Então, é minha dedução. Então, que o conjunto dos inteiros não negativos é igual ao conjunto dos números naturais. E essa mesma ideia, pessoal, a gente vai agora voltar aqui para o nosso slide 3, e você percebe o que aqui em relação agora ao conjunto dos números inteiros positivos. Então aqui o Z asterisco mais, os inteiros positivos. Ó, você tirou o zero agora, então você vê que aqui nós temos apenas o 1, o 2, o 3, só os positivos. Então, os inteiros positivos é o próprio conjunto dos naturais não nulos. Sim ou não? Pronto. Então ficou aqui registrado para a gente ter essas noções caso tenha alguma questão teórica que envolva esse assunto. Tá bom, pessoal? Vamos voltar ali para o nosso slide 3. Tá bom. E aí você vai olhando e vai tirando suas conclusões. Isso aqui é pessoal, tá bom? Por exemplo, bora ver aqui, se eu pegar o Z-, vamos lá. Se eu pegar aqui o Z-, ou seja, se eu pegar os inteiros não positivos e unir, ou seja, se eu pegar esse conjunto e unir com esse aqui, ó, com o Z+, repara, se eu pegar o Z- e unir com o Z+, também poderia ser aqui o Z asterístico menos, daria a mesma ideia, mas vou pegar aqui o Z+. Então, repara, se eu pegar os inteiros não positivos e unir com os inteiros não negativos, você concorda comigo que eu vou ter, na verdade, o próprio conjunto dos números inteiros? Unir, qual é o símbolo da união? Esse U aqui aberto, né? Então, isso aqui significa a união. Ou seja, pegar todo mundo.
Se eu unir, então, o Z menos com o Z mais, eu vou ter como resposta quem, pessoal? Eu vou ter como resposta o próprio conjunto dos números inteiros. Ele todo, né? Ele todo. Pronto. Ficou legal aí, não foi? A interseção são os elementos que se repetem nos dois conjuntos. União é todo mundo, interseção são aqueles elementos que estão nos dois conjuntos. Pessoal, pegando aqui o Z- e o Z+, qual é o elemento o único elemento que se repete nos dois conjuntos? Isso, muito bem. Então repara que o zero se repete tanto aqui no Z- quanto lá no Z+. Então repara que o zero ele é o único elemento que se repete nos dois conjuntos. Então a interseção do conjunto Z- com o Z+ é apenas o elemento zero, né? Bora copiar então isso lá no nosso rascunho. Então, o conjunto dos números inteiros não positivos interceptado com o conjunto dos números inteiros não negativo tem como resposta aqui, ó, o elemento zero. O elemento zero. Professor, e só é ele? Sim, pessoal. Somente nós temos o elemento zero como resposta. Então, como nós temos um conjunto que tem apenas um elemento, esse conjunto é chamado de conjunto unitário, né? E se ele tiver, se ele não tiver nenhum elemento, ele é chamado de conjunto vazio e a gente pode representá-lo ou aqui entre chaves sem nada dentro ou através daquele símbolo aqui com uma bola cortada. Então você pode usar tanto esse símbolo quanto esse símbolo aqui, um ou outro. Não pode usar os dois ao mesmo tempo, tá? Não posso colocar aqui então esse símbolo dentro das chaves, que estaria errado. Os naturais a partir do zero são os positivos, né? E esses números 0, 1, 2, 3, 4, assim por diante estão aqui dentro, ó. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então a gente conclui outra conclusão importante. A gente consegue enxergar então que o conjunto dos números naturais estão dentro dos números inteiros. A gente chegou à conclusão que o conjunto dos números naturais, como eles estão dentro dos inteiros, então ele é um subconjunto dos inteiros. Portanto, o conjunto dos números naturais estão dentro dos números inteiros. Se a gente fosse rabiscar ali uma figura também para que a gente possa enxergar isso aí, como é que ficaria? Então é uma outra forma de você representar esse pensamento, ou seja, você pode usar aqui tanto símbolo, ó, dizer que um conjunto ele é subconjunto do outro, você pode indicar através de símbolo, ó, naturais está contido nos inteiros, ou também você pode representar graficamente, ó, dizer então que o conjunto dos números naturais ele está dentro do conjunto dos números inteiros. Então, por exemplo, aqui se eu pegasse um elemento aqui dos naturais, por exemplo, pegasse o 3, só um exemplo, tá, pessoal? Se eu pegasse aqui, por exemplo, o 3, então eu sei que o 3 ele é um natural, ou seja, o 3, vou colocar aqui embaixo, bem aqui. Então eu sei que o 3 ele é elemento do conjunto dos números naturais, portanto, se ele é elemento, ele pertence, né? Ele pertence ao conjunto dos números naturais. E por consequência, se ele pertence aos naturais, né, é óbvio também que ele pertence, né? Então eu posso concluir que esse 3 também pertence a quem? Isso. Olha aqui. O 3 também pertence aos números inteiros, tá bom? Então, todo natural, ele pertence aos inteiros. Diferentemente, por exemplo, se a gente pegasse, por exemplo, um número dentro lá dos inteiros. Então, se eu pegasse, por exemplo, aqui
o menos 3, né? Você pensa que, por exemplo, o menos 3, repara que o menos 3 ele está fora do conjunto verde. Então, se o menos 3 ele está fora do conjunto dos naturais, então ele pertence aos inteiros, mas não pertence aos naturais. Ou seja, em outras palavras, todo natural ele é um inteiro, mas nem todo inteiro é um natural. Então, o menos 3 ele pertence aos inteiros, porém, ele não pertence aos naturais.